estamos diante da Tua Palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações esta noite através da Tua Palavra. Que o Teu Espírito nos conduza, Senhor, ao entendimento da Tua Palavra, Senhor, para que nós possamos moldar a nossa vida de acordo com a Tua vontade. Senhor, fala conosco esta noite, em nome de Jesus. Amém. Amós, capítulo 1, versículo 11 e 12. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo, pois perseguiram a seus irmãos com espada e baniu toda a compaixão, e sua ira despedaçou eternamente, e guardou sua indignação para sempre. Mas enviarei fogo a Temã, que consumirá os palácios de Bozar. Até aí, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aí estudando a carta de Amós, né? E a carta de Amós, no capítulo 1, começa Deus a falar sobre o julgamento que ele iria levantar sobre as nações que estavam moderando Israel, né? Então, nós já vimos várias nações aqui, que os outros sábados nós estudamos, né? E hoje vamos estudar sobre Edom, né? Edom era o povo descendente de Esaú. E aqui, irmãos, a carta começa, ó: assim diz o Senhor. Amós está apresentando Amós não está apresentando uma opção pessoal. A mensagem vem diretamente de Deus. Irmãos, Amós aqui vai de encontro a essas cidades e profetiza aquilo que Deus iria derramar sobre aquele povo. E esta forma de profetizar não vinha de Amós, vinha diretamente de Deus. Deus usava Amós como instrumento para anunciar o que ia acontecer com aquela nação. A expressão "assim diz o Senhor" mostra a autoridade divina da profecia. Então Amós profetizava não por ele, mas pela autoridade de Deus que estava sobre ele, né? O profeta é apenas um instrumento que estabelece o julgamento e o próprio Deus. Então, irmãos, Amós simplesmente era só um instrumento de Deus, para Deus falar àquela nação o que aquela nação tinha feito, né? E suspendeu o que aquela nação fez, suspendeu a ira de Deus, né? E Deus agora vem com julgamento sobre ela. O julgamento do Senhor também aparece repetidamente em Amós 1. Já vimos isso, ó. Várias nações aqui, Deus já profetizou o julgamento, né? Mostrando que as nações estão sendo julgadas segundo a autoridade e a justiça do Senhor. Irmãos, o que é que nos mostra aqui isso? Deus está sobre todas as nações. Deus governa todas as nações. Ninguém fica de fora do agir de Deus. Então, o que é? Deus está de olho sobre todos os irmãos. Ninguém escapa. Ninguém pode escapar do olhar do Senhor, né? Ninguém pode escapar do juízo do Senhor, porque Ele julga todas as nações. E aqui temos exemplo disso. Hoje estamos vendo aqui em Edom, né? E vamos ver o que foi que Edom fez para Deus se levantar contra esta nação, né? Continuando, irmãos, versículo 11, ó: por 3 transgressões de Edom e por 4. O que é que quer dizer essa expressão, por 3 transgressões e por 4? Essa expressão, por 3 e por 4 transgressões, aparece várias vezes em Amós. Já vimos isso. Não significa necessariamente que Edom tivesse cometido 4 pecados. Não está falando sobre isso. É uma maneira hebraica de indicar acúmulo ou repetição de transgressões. Essa expressão, ó, por 3 transgressões e por 4, quer dizer o quê? Que aquela nação acumulou pecado, aquela nação não se arrependeu, eles continuaram a pecar. E isso chegou a um limite, a qual Deus usa Amós para profetizar o juízo sobre aquela nação. Por quê? Porque eles acumularam transgressões. Transgressões é o quê? É o pecado que você se acostuma.
E ali vai, ó, hoje faço, amanhã faço, depois faço, e aquilo não mexe mais no seu coração. Você sabe que você está errado, mas aquilo não traz mais arrependimento, não toca mais em você mostrando o seu erro, não. Você se acostuma, e Edom se acostumou com a maldade, com o pecado, né? Então, esse acúmulo chama a atenção de Deus. Lembra de Sodoma e Gomorra? Por que Deus desceu o juízo sobre aquela nação? Porque o pecado daquele povo chegou até Deus, irmãos. A imundície, o fedor, vamos dizer assim, sobe aos céus e entra nas narinas de Deus, e Deus se incomoda com o pecado daquele povo, e ali Deus manda juízo sobre Sodoma e Gomorra. E Edom da mesma forma, irmãos. Isso nos chama a atenção, irmãos, para a nossa vida. Deus não não tem partido, não tem acordo com o pecado, irmãos. Deus não faz acordo com o pecado, Deus abomina o pecado. E nós devemos tomar cuidado para que nós não venhamos cair em erros e se acostumar com isso, irmãos. E aí vira uma transgressão. Você continua fazendo aquilo, sabendo que aquilo não agrada a Deus. Mas devido, irmãos, o direcionamento do nosso coração, nós nos deleitamos naquilo e achamos bom, mas Deus está se desagradando. Algo que nós devemos prestar muita atenção, o nosso coração, irmãos. Devemos guardar o nosso coração em Deus. Não podemos, irmãos, direcionar o nosso coração de acordo com as paixões deste mundo, irmãos. Pois podemos ser inundados por este mundo e acharmos que estamos com Deus. Não? Vivendo para o mundo, fazendo a vontade do mundo. Não, eu estou na igreja, olha a Bíblia aqui embaixo do meu braço, olha a minha roupa, eu mudei, mas o coração está inclinado à maldade do mundo. Então nós devemos, nós que servimos ao Senhor, devemos guardar, preservar o nosso coração. E como nós vamos guardar, preservar o nosso coração? Se deleitando diante do Senhor, se prostrando dele, tá? Deixando ele trabalhar em nossa vida, negando nossas paixões a cada dia, irmãos, e se submetendo à cruz de Cristo, né? Edom persistiu no pecado, suas transgressões se acumularam. A ideia é essa, que eles continuaram no erro, e esse acúmulo de erro chamou a atenção de Deus. Deus não está julgando Edom por um ato isolado, mas por uma conduta contínua. E que conduta é essa? O pecado, o erro, o engano, né? Deus não está julgando por algo que fez, não, porque eles continuaram naquilo, ó. Não se arrependeram, né? Um fato muito importante, a qual nós devemos sempre, irmãos, deixar esse sentimento de arrependimento vivo dentro da gente. Porque quando cometemos um erro, esse sentimento nos alerta, estamos errados, e nós nos arrependemos e nos prostramos diante do Senhor. Edom foi o contrário, ainda mais eles pecavam, ainda mais eles andavam com a maldade nos vossos corações. Não retirarei o castigo. Versículo 11 aí, irmãos. Deus havia determinado o julgamento contra Edom. Isto demonstra que a paciência de Deus não deve ser confundida com a provação do pecado, irmãos. Irmãos, muitas vezes nós cometemos um erro e achamos que Deus não está vendo. Achamos que Deus, nem se lembra da gente. E continuamos naquilo, irmãos. Irmãos, Deus, ninguém pode enganar. Ninguém engana, irmãos. Nada. Tudo que você faz está sendo visto por Deus. Desde o momento que você se inclinou à vontade do Senhor, encontrou Jesus Cristo, lançou a sua vida sobre Ele, desse momento Deus continua, coloca seus olhos sobre você. Antes você estava no mundo, no pecado, na imundície, estava distante de Deus, destituído da sua glória, mas quando conhecemos Jesus Cristo, temos um pacto com Deus, através do sangue de Cristo, e agora os olhos do Senhor estão sobre nós. A nossa vida, irmãos, tem que ser uma vida direcionada a Deus, a fazer a sua vontade, não mais a nossa. A nossa vida agora devemos abandonar completamente o pecado, odiar o pecado. Mate o pecado, senão o pecado lhe matará.
Então agora temos uma vida longe, porque Deus não deixa nada passar impune, irmãos. Ao fato de Deus ver Edom pecando e não fez nada, não quer dizer que Deus aceitou o pecado daquele povo. Deus só estava esperando, porque Deus é longânimo, Deus é paciente, porque Deus quer ver o homem se arrepender. Deus quer ver o homem cair em joelho e se arrepender do seu erro. É isso que Deus quer ver, irmãos. Lembra de Davi? Davi, quando pecou com Batseba, nada estava tocando no coração, na mente de Davi. Eu estou certo, eu sou rei, eu faço o que eu quero, nada. Mas quando Natan veio, contou a história a ele, ele disse: quem é esse homem? Eu vou matar esse homem. Eu vou fazer, chame ele. Aí Natan disse: o homem é você. O homem cai ali, se acaba. Acabou o rei, rapaz. O rei acabou ali, Quando a consciência do pecado vem e toca ali em você, você cai, irmãos. Quando você é um servo do Senhor, erramos, mas quando o arrependimento vem, você cai, não aguenta. E Davi ali, acabou, pronto. Caiu em pranto, em choro, para que o Espírito do Senhor não saísse sobre ele. Isso é algo bom, irmãos, para nós, quando o arrependimento toca o nosso coração. Quando olhamos para aquilo e dizemos: rapaz, eu errei, não era para ter feito aquilo. Isso é bom, porque nos diz o quê? Que o Espírito Santo está ativo em nós, irmãos. Lembre-se que Paulo fala: não apaguei o Espírito. Não apaguei, né? Não entristeça o Espírito Santo, né? Pois pode chegar assim um fato, irmãos, de você não ouvir mais o Espírito Santo, porque o seu coração está inundado, os seus ouvidos estão tapados, e você não consegue mais ouvir a voz do Espírito, porque, irmãos, o pecado tomou completamente. E foi isso que aconteceu com Edom. Edom não enxergava. Edom queria a riqueza, bens, coisas deste mundo, e não enxergava o erro ao qual ele estava fazendo. Enquanto o juízo não acontece, o ser humano pode pensar que Deus não está vendo, ou que não haverá consequências. Irmãos, a nossa carne é enganosa, né? Às vezes nós que não vai ter nada não, um negocinho ali, ninguém está vendo, olha que facilidade, um negocinho ali, ninguém viu nada. Ninguém está vendo. Mas, irmãos, os olhos do Senhor é como chama de fogo. Nada fica oculto diante do Senhor, irmão. As pessoas não viram, mas Deus viu. Então, este fato, a gente pode pensar que Deus não ligou não, ninguém está vendo, e continuar nisso. Mas Deus está só quieto, esperando o momento certo. Porém, a mensagem de Amós mostra que Deus conhece as obras das nações e no tempo determinado julgará. Então não se engane, o que você faz, um dia Deus vai cobrar. Hoje nós estamos vivendo em um tempo que as pessoas estão inclinadas às coisas terrenas, né? E passa até por cima dos outros para poder conseguir aquilo. Veja a política de hoje que nós estamos vivendo, né? O homem faz qualquer coisa por poder, pensando ele que está de boa, mas no momento certo Deus irá estender a sua mão. No momento certo, a mão do Senhor virá sobre essas pessoas, irmãos. Se não houver um arrependimento e um se lançar diante do Senhor, a mão do Senhor virá. Edom praticou o pecado, não vai dar nada, está tudo tranquilo, mas o julgamento do Senhor chegou. Pois perseguiram a seus irmãos com a espada. Olha, agora nós vamos entender o pecado de Edom, o que Deus estava julgando. Pois perseguiram a seus irmãos com a espada. Aqui encontramos a razão específica do julgamento de Deus. Edom era descendente de Esaú, e enquanto Israel era descendente de Jacó. Esaú e Jacó eram irmãos, né? Portanto, havia entre eles uma relação de parentesco. Edom e Israel tinham parentesco de família, laços familiares, pois aquele que levantou Edom foi Esaú, e aquele que era de Israel era Jacó, eram irmãos, tinha laços entre eles.
Jacó e Esaú eram irmãos, pois isso explica a expressão, seus irmãos. Quando Deus fala, pois perseguiram seus irmãos à espada. É muito significativo, irmãos. Eles tinham um laço de irmandade, Edom não estava tratando simplesmente com um povo estranho. Havia relação histórica e parentesca. A hostilidade de Edom contra Israel aparece em vários momentos do Antigo Testamento. Então, o que Deus estava julgando Edom? A maldade que ele teve contra seu irmão, o parente. Eles eram parentes, ele tinha laços de parentesco, irmão. Então ele não poderia vir de encontro a seu irmão. Ele não poderia trazer maldade a seu irmão. Irmãos, nós sempre estudamos sobre isso aqui, o amor entre os irmãos, a fidelidade, a preocupação. Irmãos, nós somos irmãos em Cristo. Não é um laço de carne e sangue, não. Temos um laço maior, é Jesus Cristo, que nos une como uma família. Irmãos, Jesus Cristo não trouxe placas de igrejas. Não, irmãos. Jesus Cristo veio resgatar um povo, um rebanho, E este povo e rebanho é de todos os lugares, todas as nações, todas as línguas. Não é pessoas, é fulano porque é branco, é fulano porque é isso. Não, irmãos. Jesus Cristo veio para o seu povo. E este povo tem laços de família. Uma família o quê? Celestial. É muito maior do que a carne, irmão. É muito maior do que algo terreno. Não. Nós temos uma ligação espiritual. Então essa ligação não pode ser quebrada, irmãos. Não posso me levantar contra meu irmão. Eu não posso, irmãos, desejar mal contra meu irmão, pois temos um laço familiar. Este foi o pecado de Edom. Eles se levantaram contra aqueles da sua casa, os seus parentes, os seus irmãos. E Deus julgou sobre este pecado, este erro. Irmãos, lembra quando Paulo fala da ceia do Senhor? Em 1 Coríntios capítulo 11 em diante ali. Se você for ver do 17 para cá, Paulo vai dizer, isso que vocês estão fazendo, eu não louvo vocês. Por quê? Porque vocês chegam, comem primeiro do que os outros. Você despreza os seus irmãos. Dentro da igreja tem contenda, tem grupinhos, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Sou de Jesus. Então Paulo condenava ali aqueles irmãos não pelo pecado, irmãos. Eles condenavam pela a falta de amor, a falta de consideração. Alguns irmãos chegaram logo cedo, sentavam à mesa, comiam, bebiam, se embriagavam. E aqueles que eram mais fracos, quando chegaram, não achavam mais nada, ou se não achavam restos. Enquanto os ricos, aqueles que tinham mais uma posição daquela época, eles se infartavam e deixavam o resto para os seus irmãos. Isso nos inclina, irmãos, na falta de amor. A falta de amor, irmãos. Irmãos, nós, se não amarmos o nosso irmão, nada vai para frente, irmãos. Nada vai para frente. Uma igreja que não se preocupa um com o outro, uma igreja que um não ama o outro, não vai ficar de pé. Se eu estiver aqui, irmãos, com a intenção de ganhar dinheiro em cima de vocês, a igreja não vai ficar de pé, irmãos. Uma hora vai cair, uma hora a mão do Senhor vai vir, irmãos. Porque o propósito da igreja é amor. Jesus Cristo deu a vida dele pela igreja, irmãos. Ele entregou a vida dele na cruz pela igreja. Então nós, que fazemos parte de uma comunidade, de uma igreja, nós devemos amar o nosso irmão. O propósito da ceia, irmãos, é mostrar o amor, é mostrar você compartilhar o que você tem, é você sentir felicidade em ver o seu irmão autossuprido, é você estar em casa e pensar, rapaz, será que meu irmão, uma hora dessa, está comendo? Será que o bujão não acabou, rapaz? O irmão está doente, será que o irmão está precisando de um remédio? Isso tem que ser moldado no nosso coração, irmãos, porque se nós não tivermos esse sentimento,
O que adianta de ser crente? O que adianta? Se o princípio do cristão é o amor, o que adianta? Se eu não estiver aqui, hoje mesmo alguns irmãos faltaram, eu estou aqui preocupado. Quando acabar o culto, eu vou ligar, irmão, por que não veio? A gente se preocupa. Sabemos que temos alguns irmãos que estão doentes, né? Sempre eu estou ali, irmão, e aí está precisando de alguma coisa, um remédio, fala qualquer coisa, fala que eu levo aí. Esse é o direcionamento, irmãos, do crente, é amar. Amar. Né? E é isso que faltou a Edom. Edom, com a ganância em seu coração, desprezou seus irmãos, trataram os irmãos com violência, não tiveram compaixão dos seus irmãos. E agora nós vamos ver aqui, no 11 ainda, e baniu toda a compaixão. A palavra compaixão é um sentimento que nasce ao ver a dor do outro e que traz a vontade de ajudar. O que é a pessoa ter compaixão? É ao ver o sofrimento do meu irmão e eu me direcionar a ajudar aquele irmão, a suprir a necessidade dele. Isso é compaixão, isso é amor, né? Piedade, misericórdia e sentimento de solidariedade. Edom permitiu que a hostilidade contra seu irmão apagasse o sentimento de misericórdia. Irmãos, quando eu deixo o ódio, a raiva tomar o meu coração, eu não tenho misericórdia com meu irmão, eu não me preocupo com meu irmão. Quando eu deixo, eu perco o direcionamento de um verdadeiro crente e deixo a carne falar mais alto, e a carne me leva à ira, a quebra de aliança, né? Eu não deixo a misericórdia entrar no meu coração. O que foi que aconteceu com Edom? Edom permitiu que a hostilidade, a raiva, contra seu irmão apagasse o sentimento de misericórdia. Aquele povo era irmão de Israel, mas devido ao ódio, a raiva, eles apagaram o sentimento de família, o sentimento de amizade. A misericórdia foi retirada por causa do ódio, da hostilidade. O problema não era apenas militar, não era a guerra que Deus estava julgando. Havia também uma atitude interior de crueldade e falta de compaixão. Deus não estava julgando a guerra só é uma consequência do que já está em teu coração. Deus estava vendo o coração daquele povo, que cultivava o que? Crueldade e falta de compaixão. Irmãos, nós devemos prestar bem atenção, irmãos, com a nossa vida, irmãos. Deus enxerga o que está dentro do nosso coração. Muitas vezes não expressamos as atitudes, mas dentro do nosso coração já foi expresso. Já se formou em nosso coração. E Deus enxerga o direcionamento do nosso coração, irmãos. Edom permitiu que a crueldade tomasse eles. E a crueldade tomando, irmãos, ele perde a razão, perde a mente, perde o controle. Nós sabemos que crueldade faz parte da carne. É um sentimento carnal, né? E nós devemos tomar cuidado como homens e mulheres de Deus para não deixar esse sentimento tomar o nosso coração. O provérbio diz, em tudo guarda o teu coração. Guarda teu coração dos desejos carnais. Guarda teu coração das intenções que desagradam a Deus. Pois Edom foi julgado por isso, porque permitiu que o coração fosse invadido por ódio, raiva, crueldade, maldade, né? Isso nos ensina algo importante. Deus não observa somente aquilo que fazemos, mas também a disposição do coração que conduz nossas ações. Nosso sentimento, irmãos, vem do coração, irmãos. O nosso direcionamento primeiro age no nosso coração, né?
Então Deus está de olho em nosso coração. Deus está observando o que invade o nosso coração, o que nós permitimos que cresça em nosso coração. Deus olha, Deus julga de acordo com isso. Às vezes nem precisa você agir, mas só o desejo que já está dentro do teu coração, você é julgado. Irmãos, a graça é algo de graça, sim, é algo imerecido, sim, mas irmãos, nós devemos saber que Deus é justo. Ele é justo, irmãos, Ele não pensa como nós. Nós somos injustos, mas Ele não, Ele é justo, irmãos. Apesar de Ele derramar a graça sobre a sua vida, dar uma vida nova em Cristo Jesus, nós somos observados diretamente, todos os dias. Todos os dias os olhos do Senhor estão sobre nós. E Ele julga de acordo com as nossas atitudes. Isso nos ensina algo importante. Deus observa somente, Deus não só observa somente aquilo que fazemos, mas também a disposição do nosso coração, que conduz nossas ações. Guarda o teu coração, irmãos. 11 aí, irmãos, ó. E aí a ira despedaçou eternamente. A ira de Edom tornou-se persistente e destrutiva. A expressão indica que sua hostilidade não foi algo momentâneo. A raiva continuou sendo alimentada. Edom odiava Israel. Mas não foi algo, não, só vou odiar hoje. Não, eles odiavam constantemente. E isso, irmãos, aumentava cada dia mais. Porque eles deixaram esse sentimento invadir o coração, irmão, de chegar de uma forma que eles não mais controlavam. Eles não mais conseguiam barrar esse sentimento. Então se tornou algo persistente, a vontade de destruir Israel, a vontade de prejudicar o povo de Deus. Em vez de buscar reconciliação ou misericórdia, Edom continuou em sua atitude de oposição. A ira cultivada durante muito tempo pode transformar-se em uma disposição permanente para fazer o mal. Edom odiava Israel, e isso, irmãos, levava aquele povo a produzir maldade continuamente. Não habitava a reconciliação, não habitava a misericórdia, porque a maldade já tinha tomado o coração e a mente daquele povo, e eles só faziam produzir isso. Só ódio, só mágoa. E isso nos chama a atenção, irmãos, para não cultivar a raiva, irmãos, não cultivar ódio em nosso coração. Irmãos, lembre-se que nós fomos limpos por Cristo Jesus. Aquela cruz, irmãos, nos faz ser limpos. O sangue de Cristo nos purifica, irmãos. Hoje o Senhor nos deu vestes novas, limpas, alvas, para que não mais sejam sujas. Sujar como? Quando eu deixo algo crescer no meu coração e vou alimentando isso, irmãos. Vou dando a comida, tome um pãozinho, tome aqui um cafezinho, alimentando o ódio, a raiva, e eu vou chegando em um momento que eu não tenho mais consciência, porque a raiva me conduz, o ódio me conduz. Eu conheço pessoas que permitiu que o ódio entrasse no coração, e essa pessoa não consegue falar com mais ninguém da família, porque odeia todo mundo. E pessoas que não fez nada para ele, só porque é da família. Por que faz isso? Porque permitiu cultivar a maldade em seu coração. E a maldade faz você ficar cego, não enxerga mais a reconciliação, o amor, a misericórdia. E guardou sua indignação para sempre. No versículo 11, irmãos. Essa última expressão reforça a anterior. Edom guardou sua indignação. Ou seja, não abandonou recentemente.
existe um progresso no versículo. A ira, persistência na ira, falta de misericórdia, violência. Tudo, irmãos, vai crescendo a ira, você persiste na ira, a misericórdia se afasta de você, você não tem mais compaixão com ninguém, você não está nem aí, e agora vem o que? A violência invade o homem, né? O texto mostra como resistentemente pode produzir consequências terríveis quando é alimentada constantemente. Aqui nós vemos o que? Quando alimentamos o ódio, quando alimentamos a ira, chega de um momento, irmãos, que ela toma a sua vida. Você não consegue mais ter misericórdia, compaixão, não, você não enxerga mais isso. Foi isso que aconteceu com Edom. Edom permitiu a ira, persistiu na ira, a falta da misericórdia saiu deles, e agora só violência, só raiva, só ódio. Vou matar, vou destruir. Por que acontece muita violência neste mundo, irmãos? Porque o pecado leva você a ficar cego, você não olha, irmãos, você não enxerga a compaixão, a misericórdia. Por isso nós estamos vendo neste mundo, né? Homem matando crianças, bebê, estupro, é violência. Isso tudo é fruto do pecado, irmãos, porque o pecado cega, irmãos. O pecado tira a mente, tira o coração, né? E as pessoas se deleitam na maldade. Versículo 12 agora, irmãos, mas enviarei fogo. Agora nós vamos ver o juízo de Deus sobre Edom. Mas enviarei fogo. A palavra fogo aparece frequentemente nas profecias como símbolo de juízo de Deus. Deus está declarando que Ele mesmo executará o juízo sobre a expressão eu enviarei. Irmãos, aqui Amós profetizou o juízo de Deus, mas quem ia executar o juízo era o próprio Deus, irmãos. Deus iria descer a sua mão sobre Edom, né? Amós só foi um instrumento para anunciar, mas o juízo vinha da própria mão de Deus. O juízo não seria simplesmente consequência das guerras humanas ou das circunstâncias políticas. Amós apresenta o acontecimento como estando sobre a autoridade soberana de Deus. O fogo também transmite a ideia de destruição completa e inevitável. Deus é soberano sobre as nações e Ele julga de acordo com a vontade dele, irmãos, sobre a sua soberania. E a destruição, como Deus inclina, é irrevogável, irmãos. O juízo de Deus é irrevogável. Deus não é como os homens, fez isso aqui, não vou fazer aqui de novo, não faço mais não. Não, o que Deus fala acontece, irmãos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então aqui Deus anuncia que iria destruir Edom com fogo. A Tamar era uma importante região ou cidade associada aos edomitas. O nome aparece também em outras passagens do Antigo Testamento, relacionado a Edom. Portanto, mencionar Tamar significa atingir diretamente o território e o poder de Edom. Tamar era uma cidade importante, onde se concentrava o poder de Edom. E Deus aponta para aquele lugar, dizendo que queria destruir todo o poder daquela cidade. E que consumirá. O verbo consumirá apresenta uma ideia de destruição. O fogo não apenas tocaria aos palácios, ele os consumiria. A ideia é de destruição provocada pelo juízo divino, irmãos. Isso demonstra que a aparente segurança e grandeza de Edom não poderia protegê-la diante de Deus, irmãos.
Irmãos, aqui nós vemos que nós não temos nada para combater com Deus. Os homens pensam que pode, tem poder aqui nesta terra, mas isso não presta de nada quando Deus inclina a sua mão para destruir. Quando o juízo de Deus vem, o poder, a riqueza deste mundo não serve de nada, porque não consegue barrar a mão de Deus. Os palácios de Bozar. Bozar era uma cidade importante de Edom. Os palácios representam não apenas edifícios luxuosos, mas também podem transmitir a ideia de poder, riqueza, autoridade e segurança humana. Então nada disso segura o juízo de Deus. Poder, riqueza, autoridade, segurança humana, nada disso é eficaz contra Deus. Assim Deus anuncia que aquilo em que Edom depositava sua confiança seria atingido. Os palácios poderiam ser grandiosos, mas não seria capaz de impedir o juízo de Deus. Isso nos chama bem a atenção, irmãos. Devemos andar a nossa vida em retidão ao Senhor, irmãos. Agora que somos crentes, que vivemos para o Senhor, devemos, irmãos, andar em retidão. Porque apesar de sermos filhos de Deus, isso não impede Deus nos julgar. Isso não impede de Deus descer a vários chicotes sobre nós. Ele faz o que Ele quer. Ele é Pai. Ele sabe o que é bom para nós. Então é bom, irmãos, que nós venhamos nos posicionar como homens e mulheres de Deus. Pois a nossa mente, irmãos, foi transformada. Amém. Romanos fala que nós devemos viver na renovação da nossa mente. Romanos 12, se eu não me engano, sobre a renovação da nossa mente. Cristo nos deu a nova mente. Então devemos andar neste direcionamento, porque nada impede o juízo do Senhor. Nós vemos aqui que Edom veio de encontro aos seus irmãos. Edom era um povo poderoso em termos de militar, de exército. Era um grande exército poderoso. Ele invadia nações e destruía. Mas isso não era nada diante de Deus. Isso não era nada diante do Criador. O Senhor veio e destruiu aquela nação por causa do pecado. Isso nos chama a atenção, irmãos. Devemos abominar o pecado, irmãos. Um dia vivemos alimentando, o pecado todos os dias, se agradando com o pecado, mas no momento que Cristo veio sobre a nossa vida, nós fomos retirados disso. Temos uma nova vida agora em Cristo Jesus. Amém. Então que nós possamos preservar esta nova vida. Amém. Edom alimentou a ira. Nós devemos abandonar a ira, irmãos. Somos homens e mulheres transformados. Não podemos permitir que a ira tome o nosso coração. Edom perdeu a compaixão. Lembre-se que você tem uma nova mente. Essa mente é transformada por Cristo Jesus e tem que habitar o que é do céu, irmãos. Amém. Tem que habitar o que é do céu. A compaixão, o amor, a misericórdia. É isso que tem que habitar em nossa mente. Edom perseguiu os seus irmãos. Irmãos, olhe para o seu irmão com amor. Ame o seu irmão. Eu sei que é cabeças que não combinam, temos pensamentos diferentes, sim, mas isso não é um empecilho para a gente amar, para a gente querer o bem, para a gente ser instrumento na vida deles. Então ame o seu irmão. Não permita, irmãos, que nenhuma situação faça até desavença entre os irmãos. Eu ando aí, eu vejo muita coisa errada, irmãos. Irmãos que param, tomam a ceia do Senhor, odiando o outro irmão, não querendo conta, falando mal. Eu vejo muita coisa aí, ando em muitos lugares e fico só observando. E as pessoas estão ali tomando a ceia do Senhor. O fruto da ceia é o amor, irmão. Se eu não amo meu irmão, não é porque é daqui, não, irmão. Pode ser de outra igreja, mas eu tenho que amar, porque é meu irmão em Cristo. A placa não faz divisão, não, irmãos. Nós temos algo maior, que é Cristo Jesus, que nos une como uma família. Então, se eu tomo a ceia do Senhor, eu tenho que enxergar que eu tenho que amar todos os meus irmãos. Eu não tenho que ter ódio, raiva de ninguém. Para que a ceia do Senhor não seja uma condenação para mim. Então, devemos amar o nosso irmão. Deus viu sua transgressão. Deus enxerga tudo, irmãos. Não se engane, Deus está vendo tudo. Deus trouxe juízo sobre Edom.
Deus traz juízo também sobre o seu povo, irmão. O primeiro que tem que ser consertado é o seu povo. O mundo está perdido aí, mas Deus vem consertar a sua igreja, para que a igreja brilhe Jesus Cristo para os perdidos, para que eles possam conhecer a verdade. Que o Espírito Santo possa falar ao vosso coração. Em nome de Jesus. Amém.